Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus para você. Mais uma vez, seu irmão em Cristo, pastor Ivair Lem, para mais um vídeo aqui no canal Cristianismo em Foco. Se você é novo aqui nesse canal, quero te convidar, se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like e compartilha esse vídeo aqui em todas as suas redes sociais para que mais pessoas conheçam o conteúdo desse canal, conheçam os assuntos aqui, porque com certeza vai abençoar muito a vida de todo mundo, tá bem? Vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho com você sobre alguma coisa do hebraico, mas eu quero antes disso, eu quero deixar você com algumas imagens aí na sua tela, de uma visita que eu fiz no dia de ontem, né, na Igreja Assembleia de Deus, lá em Pacaembu, uma cidade que eu morei, e foi na igreja que eu me converti, que Jesus me aceitou nessa igreja que você está vendo as imagens aí, em novembro de 1991. Então você está vendo as imagens, foi uma noite de escola bíblica, de obreiros e membros, e eu estive lá prestigiando, adorando a Deus, revendo alguns amigos, revendo pessoas do tempo da minha conversão e adorando a Deus, o que foi melhor ainda, né? Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Quero agradecer aqui o pastor Luiz Carlos, que hoje dirige uma das igrejas, né, desse campo de Pacaembu, lá na cidade de Flora Rica. Flora Rica, que é a cidade onde eu nasci, né? E é uma pequena cidade e lá o pastor Luiz Carlos está lá fazendo a obra de Deus. E esse irmão aí que nós estamos vendo, o pastor Antônio Moreira, da época da minha conversão, hoje ele com mais de 90 anos de idade. Que Deus abençoe toda essa família, no nome de Jesus. Pastor presidente lá, o pastor Ananias, e que Deus assim abençoe a vida de toda essa linda igreja, desse lindo ministério. Bem, feito então essa homenagem aí para a igreja aí, para minha igreja natal, digamos assim, né? Onde eu aceitei Jesus. Claro que hoje muito mudada, bem diferente do que 30 e poucos anos atrás, mas o mesmo Deus continua lá abençoando todos aqueles que ali se chegam a Jesus. Pois bem, meus irmãos, nós estamos aqui e eu quero falar hoje com você, assim, de uma maneira mais sucinta. Eu quero falar dentro do hebraico com você sobre algumas coisas que soam assim estranhos para nós. Algumas coisas que soam estranho quando nós vemos a Bíblia do nosso ponto de vista, do ponto de vista ocidental, atual, do século XXI, né? Na nossa tradução, na nossa língua. E o que eu quero falar com você? Eu quero falar com você sobre Abraão, Isaac, Jacó. Esses três patriarcas, os três patriarcas, eles tiveram esposas que que não lhe deram filhos, assim, à primeira, digamos assim, à primeira vista, né? Sara era uma mulher estéril, Rebeca era uma mulher estéril, e também a Raquel, né? A Raquel era uma mulher estéril. E o que ocorre? O que ocorre é que havia naquela época, havia naquele mundo de então, nós estamos falando aqui, irmãos, há cerca de 4.000 anos atrás, muitos anos atrás.
Então, o próprio Abraão, ele tinha uma proximidade muito grande com Sara. Por quê? Porque eles eram meio irmãos. E era um costume da época. Existem culturas até hoje que eles têm essa cultura de se casar com primos de primeiro grau até de segundo grau. E a gente fica pensando assim, por que Sara ela era estéril? Talvez ela fosse estéril à primeira vista justamente por ela ser muito próxima, né, no quesito consanguíneo com Abraão. A mesma coisa a Rebeca. A Rebeca era uma prima em primeiro grau. Era uma prima em primeiro grau do Isaac. E também Raquel, embora Leia também era prima de Jacó, que teve vários filhos, Raquel também era prima, né? Porque as duas eram irmãs e as duas foram mulheres de Jacó. Mas tinha aquilo muito, o laço sanguíneo muito perto. E esse talvez seja um dos problemas daquela esterilidade dessas mulheres. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que hoje em dia nós estamos muito evoluídos nessa questão aqui no Ocidente, ainda que existem ainda algumas pessoas que se casam com primos de primeiro grau, de segundo grau, mas o que eu quero destacar aqui é um milagre de Deus. É um milagre. Porque ainda que fosse comum naquela época, somente com a intervenção divina poderia alguém ter um filho perfeito, como foi Isaac, como foi Jacó, né? Como foram os filhos de Jacó, os 12 patriarcas, né? Que deram origem às 12 tribos, todos homens perfeitos, todos homens com boa saúde. Você não vê ali que existiam homens defeituosos ou com alguns problemas. O milagre de Deus, ele é visível na vida desses patriarcas. O milagre de Deus, ele é visível na vida dessas famílias. O milagre de Deus, embora fosse a cultura deles se casar com pessoas tão próximas, mas acima de tudo, o que estava no controle era o milagre e a mão de Deus sobre essas famílias, para trazer o nosso Salvador, para abençoar o mundo através da vida desses homens, através da vida de Abraão. Então, meu querido, eu trouxe esse assunto aqui hoje para dizer para você, não importa o que você esteja vivendo, eu não estou falando aqui em questão de casamento consanguíneo, não é esse o assunto, mas eu trouxe aqui para destacar que dentro do hebraico isso de certa forma era comum, isso era aceitável, mas eu trouxe aqui esse vídeo para dizer para você que o Deus do Antigo Testamento, aquele Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus que vai, com certeza, operar um milagre na sua vida. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, Deus abençoe você. Gostou desse vídeo? Curta, comente, compartilhe ele nas suas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo, querendo Deus.